9. Quando o amor parece distante, o verdadeiro amor inclui disciplina. Se amamos, corrigimos. Quando o psiquiatra Royce Campbell escrevemos o livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças, incluímos um capítulo sobre amor e disciplina, observando que os pais de fato amorosos incorporarão necessariamente a disciplina da criança. Ajudar os filhos a viver dentro de parâmetros é a parte essencial do processo de preparação das crianças para viverem como cidadãos responsáveis em um mundo adulto. Fizemos 2 observações-chave. Em primeiro lugar, é mais provável que a criança se rebele contra a disciplina quando seu reservatório de amor se encontra vazio. Assim, encorajamos os pais a falarem a principal linguagem do amor delas antes e depois de as disciplinarem. Em segundo lugar, observamos que a criança mais sensível a métodos de disciplina relaciona dos azul a principal linguagem do amor. Se, por exemplo, a principal linguagem do amor da criança consiste em palavras de afirmação, palavras que reprovem seu comportamento serão sentidas de modo mais profundo quando a criança é disciplinada dessa forma. Pode sentir-se distante dos pais e até mesmo concluir que não é amada por eles. A disciplina amorosa de Deus. A luta da criança para compreender a disciplina dos pais com frequência torna-se a luta do adulto para compreender a disciplina de Deus. Os 2 princípios parecem verdadeiros. Em primeiro lugar, é mais provável que nos rebelemos contra a disciplina de Deus quando nosso reservatório de amor está vazio. Se não sentimos o amor de Deus, sua disciplina pode parecer extremamente dura. Em segundo lugar, quando o método de disciplina de Deus está diretamente relacionado à nossa principal linguagem de amor, ele atinge o mais profundo de nosso ser. A disciplina para nos conduzir de volume a Deus quando precisamos mais da disciplina de Deus? Quando estamos nos afastando dele é correndo o risco de fazer mal a nós mesmos e a outros. Isso também encontra paralelo no relacionamento entre pais e filhos. No entanto, quando estamos nos afastando de Deus, é menos provável que experimentemos seu amor. Uma sensação de distância desenvolve-se entre nós e nosso Criador. Consequentemente, quando ele toma a iniciativa de nos disciplinar, muitas vezes interpretamos seus métodos como atitudes severas. Pode ser que acusemos Deus de ser injusto, mas, na realidade, foi nosso afastamento dele que causou a distância. Quando andamos em comunhão íntima com Deus, é bem mais provável que sua disciplina seja interpretada como um ato de amor, e não de julgamento. Tendo em vista que somos por natureza mais sensíveis à disciplina diretamente relacionada à nossa principal linguagem do amor, Deus a usa com frequência para nos conduzir ao arrependimento ou ao perdão. Quando estamos trilhando um caminho destrutivo e Deus quer verdadeiramente chamar-nos a atenção, muitas vezes Ele nos disciplina de acordo com nossa principal linguagem do amor. Se, por exemplo, são as palavras de afirmação, então os céus se calam. Aqui na Terra, nossos colegas de trabalho começam a transmitir mensagens de condenação. Em casa, nosso cônjuge e filhos tornam-se críticos. Quando abrimos a Bíblia, o olhar é atraído para declarações que revelam nossa pecaminosidade. Lemos as palavras do profeta Natã condenando o rei Davi, você essa pessoa, e sabemos que são as palavras de Deus para nós. Nosso coração fica vazio, e, em desespero, clamamos ao Senhor e começamos nossa jornada de volta para casa. Disciplina para o nosso bem. Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Ele sabe como nos chamar a atenção. Sua disciplina nem sempre é agradável, mas sempre retém um propósito. O autor de Hebreus, no Novo Testamento, estava ciente dessa realidade quando escreveu as seguintes palavras: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama soita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho a que o pai não corrige? Pois eles, nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. 92 O princípio geral é claro. Deus sempre nos disciplina para nosso bem. Em âmbito humano,
os pais nos disciplinam de acordo com aquilo que creem ser para nosso bem. No entanto, os pais não são perfeitos e, às vezes, cometem erros. Deus, em contrapartida, é santo, e sua disciplina para conosco visa sempre nosso bem maior. Isso raramente é agradável e, em certas ocasiões, pode ser muito doloroso, mas seu propósito é nos fazer voltar ao caminho da justiça e da paz. Essas duas palavras, justiça e paz, nunca devem ser separadas. A paz, que significa literalmente ser um com alguém, encontra-se no cerne do desejo do ser humano. A maioria de nós anseia profundamente pela paz interior. Querem-nos que as emoções, os pensamentos, os desejos e as ações relacionem-se entre si de modo harmonioso. O contrário de paz interior é ansiedade. Também desejam-os ter paz nos relacionamentos interpessoais. Tantos já me disseram, ao longo dos anos, daria tudo o que tenho para simplesmente viver em paz com meu cônjuge ou, em alguns casos, com meus filhos. O desejo de todas as pessoas conscientes é que as sociedades possam viver, juntas, em harmonia. Muitas religiões do mundo têm como tema central a ideia de estar em harmonia como o universo. No entanto, para uma maioria das pessoas, quer sejam religiosas quer não, esse sonho é ilusório. Encarando a disciplina como um ato do amor divino, a realidade é que não pode haver paz em nenhum nível da existência humana se não vivermos de acordo com os planos do Criador, o que as Escrituras denominam viver de modo justo. Trata-se de escolher o caminho certo, de optar por obedecer às regras de Deus, pois cremos que foram estabelecidas para o nosso bem. Quando andamos na justiça, experimentamos a paz. Esse é sempre o desejo de Deus para nós, e sua disciplina tem o propósito de nos mover em direção a esse ideal. Esse conhecimento não é eliminador da disciplina, mas nos ajuda a interpretá-la como um ato de amor divino. Entorpecido de tristeza, Ruas de Letornial, sobre quem falei no capítulo 4, ilustra os dois princípios discutidos acima. 1. A disciplina de Deus parece dura quando não sentimos seu amor, e 2. Ela nos afeta de modo mais direto quando ele usa a nossa linguagem do amor para nos disciplinar. Na época em que era um jovem cristão procurando construir seu negócio do nada, Letornial se deixou consumir pelo trabalho e começou a afastar-se de Deus. Quando o filho mais velho morreu, interpretou o fato como uma severa disciplina de Deus. Em sua autobiografia, Letornial descreveu sua reação: abracei Evelyn, mas quando pude encontrar palavras, dirigi-as a Deus. O que está errado? Clamei ao Senhor. O que fizemos para ser castigados dessa forma? Trabalhamos com afinco. Nós nos esforçamos ao máximo para ser cristãos. Onde foi que erramos? Naquela noite, ainda entorpecido de tristeza, recebi a resposta. Meu filho, disse-me a voz, você tem trabalhado com afinco, mas nas coisas erradas. Você tem trabalhado pelas coisas materiais. Foram poucas palavras, mas de profundo significado. Por toda aquela longa noite, recapitulei meu passado e vi que estava dando a Deus apenas o mínimo necessário, levando uma vida cristã de aparência, servindo, na verdade, a mim mesmo e a minha consciência, e não a Deus. Em vez de ser um servo humilde, orgulhava-me de como trabalhava para pagar minhas dívidas materiais na oficina mecânica, enquanto não fazia praticamente nada para pagar minha dívida espiritual com Deus. Tomando por base minha lição daquela noite, agora posso dizer que, quando um homem percebe que as coisas espirituais são mais valiosas e certamente vão permanecer quando o material deixar de existir, trabalhará com mais afinco por elas. Descobri, então, que Deus nos ama tanto que deseja que esse amor seja recíproco. Almeja obter nossa cooperação em seus planos. Não foi isso que estive fazendo. Estivera buscando em primeiro lugar meu próprio modo de vida, e tenho convicção de que Deus precisou enviar aquelas dificuldades para que olhássemos para seu rosto e clamássemos por seu socorro e sua orientação. Quando Deus nos disciplina em nossa linguagem do amor, a principal linguagem do amor de Letornial eram os presentes. Ele considerava os filhos as dádivas mais preciosas de Deus. Assim, quando esse presente lhe foi tomado, Deus conseguiu sua total atenção. Nada poderia ter tocado mais profundamente ao mima de Ruas de Letornial.
A disciplina de Deus estava diretamente relacionada à sua principal linguagem do amor. Le Tournial reagiu positivamente à disciplina de Deus, e, daquele momento em diante, sua vida tomou outro rumo. Ele andou em justiça e paz. Suas realizações foram extraordinariamente bem-sucedidas, conforme relatamos no capítulo 4, mas Deus foi sempre o centro de sua vida e de seu trabalho. Devemos nos perguntar se a vida de Le Tournial teria sido tão cheia de realizações para Deus e para a ordem do mundo sem uma disciplina severa do Senhor em sua juventude. Para aqueles cuja principal linguagem do amor consiste de presentes, as orações respondidas são uma forte evidência emocional do amor de Deus. Assim, no início da jornada espiritual, pode ser que tenham ficado perturbados e até mesmo zangados com Deus quando não receberam as boas dádivas pelas quais oraram. Quando as orações dessas pessoas parecem não ser respondidas, a fé em Deus é abalada. Quando sua vida é tida por tragédias, tendem a pensar que Deus foi injusto. Lutam mais profundamente com as orações não respondidas e com as tragédias do que outros cristãos. No entanto, ao alcançar os anos de maior maturidade, passam a considerar essas coisas verdadeiras dádivas de Deus. Compreendem que pais amorosos nem sempre atendem a todos os pedidos dos filhos. Por quê? Por amarem demais os filhos para dar-lhes coisas que sabem que vão prejudicá-los. Assim, quando Deus se recusa a dar aos filhos tudo o que pedem, não significa que está deixando de amá-los, antes, é uma expressão profunda de amor. Aquilo que parece uma tragédia muitas vezes é a mais vivida manifestação do amor divino. A principal linguagem do amor de Megan é qualidade de tempo. Encontrei-a pela primeira vez quando estudava ciências da religião na universidade. Possuía profunda paixão por Deus e passava horas em contemplação, meditação e oração. Era sempre um grande estímulo conversar com ela, e seus colegas consideravam-na uma espécie de líder espiritual. Depois da formatura, Megan passou 2 anos trabalhando com uma organização missionária na América do Sul. Posteriormente, voltou para cursar mestrado em aconselhamento. Aproximadamente na metade do curso de mestrado, começou a namorar um rapaz que não apenas era ocupado demais para questões religiosas como também se orgulhava de ser agnóstico. Estava convencido de que ninguém podia ter certeza da existência de Deus e passava boa parte de seu tempo tentando convencer outros de sua incerteza. Megan contou-me 6 anos depois, eu me apaixonei por ele, antes que pudesse me dar conta, também estava duvidando da existência de Deus. Parei de fazer minha devocional diária e, com meu namorado, comecei a frequentar reuniões em que as pessoas discutiam uma abordagem intelectual da vida sem crer em Deus. A princípio pensei que poderia ter uma influência positiva sobre eles e os amigos. No entanto, como ao passar do tempo, percebi que eles estavam exercendo influência negativa sobre mim. Notei que estava passando mais tempo lendo os livros que ele me recomendava que as escrituras. Tinha uma sensação cada vez maior de vazio e um dia me dei conta de que estava vivendo apenas para estar com meu namorado e que nosso relacionamento havia se transformado no centro da minha vida. Quando, por fim, ele terminou comigo para ficar com outra moça, fiquei arrasada. A essa altura, havia concluído meu mestrado em aconselhamento e percebi que estava em profunda depressão clínica. Mesmo quando eu tentava orar, parecia que Deus não estava ouvindo. Sentia-me tão distante dele que comecei a me perguntar se havia cometido o pecado imperdoável. Procurei tratamento para a depressão e, em cerca de 6 meses, consegui superá-la. Contudo, ainda me sentia distante de Deus. Sabia intimamente que ele estava lá, mas a depressão havia me deixado com tantas lembranças de solidão que fiquei pensando se algum dia voltaria a sentir a presença de Deus. Foi nessa época que uma amiga me convidou para um estudo bíblico em sua casa. Aceitei o convite, pois queria estar perto de pessoas cristãs outra vez. Estavam começando uma série para recém-convertidos, e eu me comprometi a participar dos encontros semanais. Megan se referiu aos 3 meses seguintes como os mais importantes de minha vida. Ela havia sido privada de seu relacionamento com Deus em sua principal linguagem do amor, qualidade de tempo. Então, como suspira a corça pelas correntes das águas, Megan ansiava por Deus,
por ver a face de Deus 93. Ela levou o livro de estudos para casa e disse a Deus: quero começar de novo, como se estivesse acabando de entrar em meu relacionamento contigo. Ensina-me sobre o teu amor. Foi como voltar para casa depois de uma longa viagem, disse Megan. A cada dia, ao estudar as Escrituras, redescobri o amor de Deus. Percebi como era fútil viver longe dele. O ponto alto de meu dia era o tempo que passava lendo as Escrituras e conversando com Deus. Isso foi há 2 anos e continuo participando do grupo de estudo todas as semanas. Já aprendemos muita coisa juntos. Agora, tenho um emprego em período integral como conselheiro e nunca estive mais feliz em toda a minha vida. Essa minha conversa com Megan foi há mais de 15 anos. Hoje, ela é uma das conselheiras mais competentes que conheço. Uma de suas especialidades é ajudar as pessoas a entender o processo da depressão. Cerca de 5 anos depois de nossa conversa, Megan casou e, de lá para cá, teve 2 filhos. Desde que vieram os filhos, seu trabalho de aconselhamento é limita dias por semana, mas sua paixão por Deus jamais vacilou. A disciplina severa da depressão foi o acontecimento mais significativo da minha vida, ela disse. Estremeço só de pensar no que teria acontecido comigo se tivesse continuado a percorrer caminho que havia tomado. Foi o desespero da depressão que me levou de volta para Deus. Por mais doloroso que tenha sido, agradeço sinceramente ao Senhor por essa experiência. Deus nos ama o suficiente para afastar-se de nós caso isso seja necessário, a fim de sentirmos novamente o anseio por sua presença. Para aqueles cuja principal linguagem do amor é a qualidade de tempo, esse é com frequência o método de disciplina empregado por Deus. Viu como Deus é bom? Algumas vezes, a disciplina de Deus parece mais dura quando nossas esperanças ou expectativas são frustradas. São nesses momentos que devemos nos lembrar de que Deus é bom e ainda nos ama. Lembro-me de Cindy, alguém que conheci num evento para adultos solteiros nas montanhas da Carolina do Norte. Ela disse: costumava pensar que Deus não me amava, pois não me dera um marido. Orei fervorosamente pelo homem certo, mas os anos foram passando e Deus nunca respondeu minha oração. Muitas vezes, sentia que Deus não tinha por mim o mesmo amor que dedicava a minhas amigas. Mais tarde, vi que, uma alma, minhas amigas começaram a amar e divorciar depois de 7, 10, 12 anos de casamento. Vi as dores que suportavam. Vi o trauma criado em sua vida de seus filhos. O sofrimento pelo qual passavam era muito mais profundo que a dor que eu experimentava por ser solteira. Lembro-me do dia em que disse a Deus: tudo bem, Pai. Na verdade, quero agradecer por não responder minha oração em me dar um marido. Agora vejo que teria sido imatura demais para ter um casamento bem-sucedido. Obrigada porque sou solteira porque isso é uma dádiva de ti. Posso dizer honestamente que estou feliz por ser solteira. Não sinto que Deus se esqueceu de mim, mas sim que Ele me amou intensamente e me preservou da tragédia. 1 ano depois dessa conversa, recebi uma carta de Cindy. Prezado Dr. Chapman, estou escrevendo para dizer que Deus finalmente colocou em minha vida o homem certo. Não estava esperando me casar. Com certeza, o senhor se lembra de nossa conversa, mas foi algo que simplesmente aconteceu. Conheci Kevin logo depois daquele retiro, no ano passado. Ele tinha se mudado para nossa cidade havia apenas 1 mês e logo começou a participar de nosso grupo de solteiros na igreja. Tornamo-nos amigos 3 meses antes de começarmos a namorar. Nosso relacionamento tem sido tudo como o que sempre sonhei. Kevin é sem dúvida um cavalheiro cristão. Viu como Deus é bom? Cindy e Kevin estão casados há 10 anos, têm 2 filhos e um relacionamento lindo. De tempos em tempos, dirigem encontros de casais na igreja. Certa vez, Cindy me disse: Deus dá boas dádivas aos seus filhos, mas só quando ele sabe que estão preparados para recebê-las. Um Deus amoroso nos cura? Quando a dor persiste, dor física e enfermidades debilitantes muitas vezes levam àqueles que procuram seguir a Deus a perguntar: se Deus é amor, por que permite que seus filhos sofram dor tão intensa? Ao lidar com essa pergunta difícil,
cristãos sinceros chegam a diferentes conclusões. Alguns acreditam que toda doença e todo sofrimento vem de Satanás, ou seja, que nunca é da vontade de Deus que seu povo adoeça. Se é Satanás quem causa as enfermidades, então a oração de fé leva à cura. Apesar de haver testemunhos autênticos de cura divina, existem também milhares de pessoas cuja fé foi abalada porque oraram com fé e nunca foram curadas. É verdade que as Escrituras instruem os cristãos a orar pela cura dos enfermos, mas não é verdade que Deus se comprometeu categoricamente a curar toda pessoa com um certo nível adequado de fé. Nas Escrituras, a cura em momento algum se baseia no poder humano de crer, mas, sim, encontrás exclusivamente nas mãos do Deus soberano, que escolhe curar ou não, sempre decidindo por nosso próprio bem dos outros. A aflição crônica de Paulo, o apóstolo do primeiro século cuja conversão a Cristo foi tratada no capítulo 6, tornou-se o maior líder da igreja cristã primitiva. Embora se pudesse argumentar que ele foi o mais piedoso dos piedosos, sua vida não foi poupada do sofrimento e da dor. Ele foi preso e espancado severamente em várias ocasiões. Foi apedrejado 3 vezes, e numa ocasião, dado como morto. Naufragou e foi deixado para os tubarões, além de ter sido privado com frequência de seus poucos bens terrenos. Nada disso pareceu perturbar Paulo profundamente, mas ele se sentiu provado quando seu corpo foi afligido por uma enfermidade. 3 vezes Paulo orou a Deus pedindo que fosse curado, mas a resposta de Deus foi: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Ao refletir sobre isso, Paulo concluiu que sua doença física tinha por finalidade evitar que ele se tornasse orgulhoso por causa da grande revelação que Deus lhe dera. Fica claro que ele considerava sua enfermidade uma disciplina positiva e amorosa de Deus. De boa vontade, pois, disse ele, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. 94 É provável que a principal linguagem do amor de Paulo fosse o toque físico. Sua conversão foi desencadeada pela presença de Deus, que lhe tocou o corpo e o cegou por 3 dias. Depois da conversão, Paulo viajou por toda parte e foi certamente um dos maiores missionários da igreja cristã. Fisicamente, ele ofereceu sua existência ao Senhor como expressão de amor a Cristo, aquele que eu tocarei transformar a sua vida. Em meio ao ministério profícuo de Paulo, Deus usou a disciplina amorosa do toque físico para mantê-lo no caminho certo, de modo que os anos posteriores de sua vida fossem tão proveitosos quanto os primeiros logo após sua conversão. No fim da vida, Paulo pôde dizer: "O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." 95. A disciplina de Deus havia cumprido seu propósito, e Paulo não tinha outra coisa senão gratidão para expressar ao Deus que se preocupou tanto com ele a ponto de discipliná-lo em amor. Lidando com uma crise de fé quando o toque físico a principal linguagem do amor ao longo da história, muitos dos grandes líderes de Deus passaram pela dor da enfermidade. Normalmente, tal experiência volta nossa atenção para Deus, especialmente quando a doença persiste esgotados os esforços médicos. A enfermidade é, em geral, o e-mail de Deus, que redireciona nossa atenção. No entanto, para aqueles cuja principal linguagem do amor é o toque físico, ela é o megafone de Deus. Tais pessoas são tocadas mais profundamente, e sua vida é transformada de modo mais marcante do que acontece com aqueles que têm outra linguagem do amor. Conheci Clarence há mais de 40 anos. Ele vinha à igreja numa cadeira de rodas e sofria de esclerose múltipla. Com o passar dos anos, sua doença foi avançando, apesar das muitas orações pela cura. Ele acabou confinado à cama. Nos últimos 15 anos de vida, não podia mover os braços e as pernas. O único movimento que conseguia controlar era o do pescoço. A biblioteca local providenciou um equipamento que mantinha o livro acima da cama e virava as páginas quando ele colocava o queixo numa barra de metal, o que lhe permitia ler. Um amigo criou um mecanismo semelhante através do qual Clarence podia ligar o rádio como o mesmo movimento do queixo.
Assim, ele ficava em contato com o mundo exterior por meio do rádio e dos livros. Eu visitava Clarence de tempos em tempos e tivemos longas conversas. Alguns mais se concentraram na questão do propósito de Deus ao permitir que ele sofresse de esclerose múltipla. A princípio, Clarence lutou muito com a razão de Deus ter deixado que isso acontecesse com ele. Havia terminado uma faculdade ou seminário, estava se preparando para entrar no ministério e, logo em seguida, seria ordenado pastor. No entanto, seu ministério pastoral foi interrompido, o que lhe foi difícil entender. Clarence orou pela cura, como fez o apóstolo Paulo, mas, a exemplo deste, a cura que ele desejava não veio. Em lugar disso, desenvolveu-se uma consciência de que Deus tinha para ele um tipo diferente de ministério, voltado não para a pregação, mas para a oração. Clarence tornou-se um dos maiores homens de oração que já conheci. Quando ouvia a rádio, ele orava pela pessoa por trás daquela vozepelas que ouve uma mensagem. Cada página de cada livro trazia-lhe à mente pessoas pelas quais ele precisava orar. Uma vez que se espalhou a notícia de que Clarence era um guerreiro de oração, começaram a chegar pedidos de toda parte. Em muitas ocasiões, compartilhei minhas necessidades, e sempre soube intimamente que, para ele, os pedidos de oração nunca eram um fardo, mas um ministério. Durante 25 anos, Clarence teve um ministério de oração inigualável, cujos resultados só serão revelados na eternidade. Primeiro sentado na cadeira e, depois, reclinado na cama, seu entendimento foi ampliado. Deus usou o megafone do toque físico para direcionar a vida de Clarence ao ministério que seria o mais produtivo possível para ele. Quando as formas de servir são a principal linguagem do amor a indivíduos cuja principal linguagem do amor são as formas de servir. Quando essas pessoas estabelecem ligação com Deus e experimentam seu amor e perdão, expressam quase sempre seu amor ao Senhor servindo outros em nome de Jesus. Quando esse serviço lhes é dificultador cerceado, passam por uma crise de fé. Como disse uma jovem, o que Deus está fazendo? Estou tentando servi-lo. Por que ele permitiria que isso acontecesse? É evidente que Deus havia conseguido toda a atenção dela, mas a moça não tinha entendido o bemol que Deus estava dizendo. Robert foi criado num lar em que o pai vivia para a eletrônica. Trabalhava para um fabricante desse tipo de equipamento, lecionava eletrônica numa faculdade pequena e passava todo o tempo livre numa oficina de eletrônica no porão de casa. Robert raramente recebia atenção do pai. Sua mãe reclamava do estilo de vida do marido e passava a maior parte do tempo em depressão. Era extremamente dominadora e controladora quando se tratava da vida de Robert. Na adolescência, começou a perceber que se sentia sexualmente atraído por outros rapazes, e aos 18 anos, já estava envolvido num relacionamento homossexual. A faculdade era o sonho de liberdade de Robert. Mal podia esperar para sair de casa e deixar para trás a dor causada pelo pai desinteressado e pela mãe dominadora. Considerava o campus universitário uma oportunidade de explorar a sexualidade e aproveitar a independência. No entanto, 6 semanas depois do início do primeiro semestre, Robert sentia-se sozinho e deprimido. Mal sabia que sua vida estava prestes a passar por uma transformação radical. Julia era uma caloura impetuosa que se dedicava a Jesus e a ajudar os outros. Certo dia, ela convidou Robert para trabalhar com ela no Ministério de Distribuição de Alimentos todas as quartas-feiras na hora do almoço. Robert não tinha aulas às quartas e estava disposto a ajudar. Mais tarde, ela o envolveu na construção de uma casa para o programa Habitat for Humanity Habitações para a Humanidade e, no outono, um trabalho para tirar folhas das calhas, organizado pelo grupo de estudo bíblico. Antes do final do primeiro semestre, Robert estava frequentando as reuniões do grupo de estudo bíblico e, no segundo semestre, havia estabelecido ligação com Deus. Foi o trabalho de Julia que me levou aos braços de Jesus. Eu adorava ajudar as pessoas e também gostei muito de como Julia me ajudou nas aulas de matemática. Precisava mesmo de uma força. Ela parecia se importar de verdade comigo. Mais tarde, quando me disse que me amava porque Deus amou primeiro e que gostava de me ajudar porque Deus ajudara, interessei-me por esse Deus.
Quando finalmente descobri o que Deus já tinha feito por mim ao enviar Jesus para pagar a minha pena de morte, soube que ele me amava que eu precisava responder ao seu amor. Evidentemente, a linguagem do amor de Robert consistia em formas de servir. No entanto, ao sentir-se tomado pelo amor de Deus, Robert não sabia o que fazer sobre seu estilo de vida homossexual. À medida que estudava a Bíblia, percebeu que a homossexualidade não fazia parte do plano de Deus de expressão sexual. Mas por que então ele sentia atração tão forte por outros homens? Cheio de sentimentos ambivalentes, compartilhou suas lutas com Júlia. Tinha medo de que ela o rejeitasse ao saber disso. A primeira reação dela o deixou em estado de choque. Ela lhe deu o abraço mais forte e longo que ele já havia recebido de alguém e disse: "Puxa, Robert, fico tão feliz de você estar sendo sincero comigo. Há esperança. Deus pode cuidar do seu problema." Robert não tinha certeza disso, mas estava disposto a dar uma chance a Deus. Júlia apresentou Robert a seu pastor, que, por sua vez, o encaminhou para um conselheiro cristão, que não apenas ajudou Robert a compreender seus sentimentos sexuais, mas também confirmou a crença de Júlia de que a distorção dos sentimentos, assim como outras emoções desvirtuadas, podiam ser transformadas. Para Robert, foi jornada de mudança de vida. Essa experiência não apenas dissipou sua atração por pessoas do mesmo sexo, como também conduziu Robert à descoberta e ao desenvolvimento de seus sentimentos heterossexuais. Robert continuou a participar ativamente, com Júlia, do grupo de estudo bíblico e das formas de servir que o grupo oferecia à comunidade. Depois da formatura, Robert e Júlia se casaram e foram para o seminário. Robert acreditava que Deus o havia chamado para o ministério. Enquanto estava no seminário, Robert trabalhava a meio período como assistente social, e Júlia tinha um emprego num banco. Os dois estavam envolvidos ativamente no ministério com hispânicos na igreja. Depois da formatura, Robert estava ansioso só para começar o ministério em tempo integral, usando sua principal linguagem do amor a serviço do Senhor. Quando foi chamado para uma cidade pequena no estado da Virgínia, ficou extasiado com as perspectivas para o futuro. No entanto, sua alegria foi transformada em lágrimas quando, 3 anos mais tarde, a igreja pediu que ele renunciasse. Na tentativa de ajudar a outros, Robert havia sido franco sobre suas lutas passadas com a homossexualidade. Ao tomarem conhecimento disso, os diáconos não quiseram mais como pastor. Robert sofreu a dor da rejeição por ser sincero. Sua fé foi fortemente abalada não apenas nos cristãos aos quais ministrava, como também no próprio Deus. Como Deus pôde permitir que isso acontecesse quando estava me esforçando ao máximo para andar em honestidade e integridade diante dele? Ele se perguntou se Deus o abandonara. Havia entrado para a igreja com o propósito de servir a Deus, no entanto, havia perdido a oportunidade de servi-lo. Onde estava Deus no meio de tudo isso? O que Robert não sabia, e nem poderia naquele momento, era que Deus tinha planos bem diferentes para sua vida. Hoje, Robert dirige um ministério bem-sucedido para homens e mulheres com problemas de homossexualidade. Muitos deles têm um estilo de vida homossexual ativo, mas estabeleceram ligação com Deus e estão começando a experimentar seu poder de transformar vidas. Não se trata de um ministério que Robert teria escolhido para si. Seu desejo era deixar completamente para trás essa parte de sua vida e usar sua energia para pastorear uma igreja normal. O que Robert está descobrindo é que estava sendo preparado por Deus de modo singular para o ministério em que se encontra envolvido até hoje. No entanto, foi necessário que a disciplina de Deus tomasse dele o seu ministério normal, a fim de guiá-lo para o ministério que Deus havia planejado para ele. Foi uma experiência dolorosa? Sem dúvida. Aqueles diáconos transgrediram princípios cristãos ao tomar tal atitude? Com certeza. No entanto, Deus usou tudo isso para falar profundamente ao espírito de Robert e abrir-lhe o coração para o ministério para o qual Deus o havia preparado. Algumas vezes, nossos esforços sinceros de amar a Deus ao servir outras pessoas serão frustrados, talvez pela atuação direta de Satanás, talvez por cristãos bem-intencionados. No entanto, por trás de tudo isso está a voz de Deus guiando seus filhos pelo melhor caminho.
Para aqueles cuja principal linguagem do amor são os formas de servir, essa pode ser a disciplina amorosa mais severa de Deus. Contudo, pode ser a única forma de nos chamar a atenção de modo profundo para nos motivar a buscar novas orientações de Deus para lhe expressar amor. Quando as palavras de afirmação são a principal linguagem do amor, Brad falava outra linguagem do amor. Sentia-se estimulado por palavras de afirmação. No fim do ensino fundamental, teve aulas de guitarra e, no início do ensino médio, foi convidado a participar de um grupo de rock. Brad sentiu aceitação e aprovação dos membros do grupo. Apesar de seus amigos só tocarem em algumas festas de aniversário, Brad recebia palavras de afirmação dos pais por seu talento musical. O grupo tentou gravar uma fita de demonstração, mas não conseguiu, e, no segundo ano do ensino médio, a banda se desfez. Brad dedicou-se a outras atividades, mas na faculdade retomou interesse pela música e cursou educação musical. Apesar do encorajamento verbal dos pais, ele não recebeu muito estímulo dos professores, e sua carreira musical estagnou. Brad decidiu mudar para o curso de administração, e suas notas melhoraram consideravelmente. Brad nunca pensara muito em Deus nem em questões espirituais, mas depois da formatura conseguiu emprego numa pequena empresa criada e administrada por cristãos fervorosos. Todos os dias, eles começavam as atividades do escritório com uma oração. O ambiente era dominado por uma atmosfera de empolgação e de estímulo. Nos primeiros 6 meses de trabalho, Brad ouviu falar mais de Deus que em toda a sua vida. Havia algo naquilo tudo que o deixava intrigado. Aquelas pessoas pareciam ser extremamente felizes e elogiavam muito seu trabalho. Foi nesse contexto que Brad passou a ler a Bíblia. Começou com a vida de Jesus segundo o relato do apóstolo João. Ficou apaixonado pelas palavras de Jesus, especialmente pela descrição dele como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas 96. Brad leu a declaração de Jesus: "Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a assumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para havê-la. 97 Seria possível que Jesus pronunciasse a própria morte e ressurreição? Perguntou-se Brad. Depois, leu as palavras de Jesus a Marta, a irmã de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 98. Perto de concluir a leitura do Evangelho de João, Brad estava preparado para estas palavras. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 99 Brad declarou: alguma coisa bem no fundo de meu ser respondeu e eu disse em voz alta: eu creio. Naquele momento, minha vida foi transformada para sempre. Brad havia estabelecido ligação com Deus. Os 6 meses seguintes foram uma tremenda aventura para Brad, à medida que se expunha aos ensinamentos das Escrituras. Resolveu frequentar a igreja dos donos de sua empresa, onde passou a fazer parte imediatamente de uma classe de escola dominical para novos cristãos. Logo começou a aprender a compartilhar com Deus. Nunca vou me esquecer da primeira vez em que orei, disse Brad. Comecei falando: querido Deus, não entendo muito sobre conversar contigo, mas se tu estiveres disposto a me ouvir, tenho algumas perguntas que gostaria de fazer. Desde então, faço as perguntas e ele responde. A parte do culto de que Brad mais gostava era a música. Pronunciava, nas letras dos cânticos, palavras que jamais havia cantado antes, e elas expressavam os verdadeiros sentimentos de seu coração. Não demorou muito para que lhe ocorresse a ideia de que talvez devesse participar do coral. As palavras de afirmação eram sua principal linguagem do amor, mas, no primeiro ensaio, descobriu que não possuía o dom de cantar. Nunca vou me esquecer da primeira noite em que Brad veio para o ensaio, disse o líder do ministério de música algum tempo depois. Eu sabia que ele estava presente, pois consegui ouvi-lo antes de vê-lo. Estava desafinado fora de ritmo.
Quando o líder de música percebeu que Brad queria muito cantar no coral, reservou algum tempo para dar-lhe aulas particulares e ajudá-lo, mas logo percebeu que Brad não ia conseguir. Foi gentil, porém sincero, ao sugerir que Brad precisava procurar outra área de ministério. Qual foi a reação de Brad? Foi a experiência mais arrasadora que experimentei desde que me tornara cristão. A princípio, achei que era o líder que estava errado. Afinal, eu havia participado de um grupo de rock no ensino médio e estudei música na faculdade. Como podia dizer que eu não tinha o dom de cantar? Mais tarde, alguns amigos confirmaram o diagnóstico do líder do Ministério de Música e acabei aceitando minhas limitações musicais. Acho que esse episódio foi tão difícil porque considerou cântico uma forma de expressar louvor a Deus. Mas, agora, percebo o que não conseguia enxergar naquela época. Eu estava certo, mas, se queria entoar palavras de adoração a Deus, deveria fazê-lo quando estivesse sozinho, em vez de atrapalhar outros adoradores do Senhor com minha voz desafinada. Tudo isso aconteceu há muitos anos. Brad tornou-se um homem de negócios bem-sucedido. Quanto à sua linguagem do amor, ele se tornou também um dos melhores professores de estudos bíblicos de sua igreja. Nos últimos 20 anos, suas aulas são sempre concorridas. As pessoas convidam os amigos para participar de sua classe e nunca se decepcionam. As aulas de Brad são criativas, cheias de vida e de novas descobertas interessantes. As palavras de afirmação ainda são a principal linguagem do amor de Brad, e ele expressa amor ao Senhor ensinando as verdades de Deus para centenas de pessoas todos os anos. Foi a disciplina amorosa contida nas palavras dolorosas de um diretor musical, e, em última instância, de Deus, que chamou a atenção de Brad e o colocou no rumo certo. Para aqueles de nós que, como Brad, têm nas palavras de afirmação a principal linguagem do amor, as palavras de crítica ou de correção causam muita dor. No entanto, se procuramos ouvir a voz de Deus, podemos descobrir que tais palavras são a expressão mais vivida de seu amor por nós. Quando Deus nos coloca onde precisamos estar, voltamos a ouvir palavras de afirmação daqueles para os quais ministramos. A disciplina de Deus nem sempre vem como consequência de nosso comportamento pecaminoso. Não raro, o Senhor deseja canalizar nossos esforços sinceros de adorá-lo e de servi-lo de um modo mais produtivo. Mesmo que nossa primeira reação seja de retração por causa da dor e de questionamento a Deus pelo que Ele está fazendo, se perguntarmos com franqueza e ouvirmos atentamente o sussurro tranquilo e suave da voz de Deus, provavelmente descobriremos que, em nossos momentos de maior agonia, Deus nos ama de modo mais intenso.